Fala galera do Rottweiler, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e você está assistindo mais uma vez o canal Rottweiler de Verdade. Então galera, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre padrão da raça Rottweiler. A gente já falou de forma genérica sobre o padrão, a gente já sabe que o padrão é um conjunto de características que formam uma raça. E eu queria falar então sobre padrão da raça Rottweiler. Não se preocupem que eu não vou pegar o padrão, ficar lendo. Quem já teve contato ao menos uma vez com o padrão sabe que é muita coisa. Não adianta que ninguém vai sair daqui com o padrão decorado. Então a ideia não é essa. O padrão, inclusive, vou colocar um link aqui embaixo do vídeo, na descrição do canal, para todos vocês acessarem, lerem o padrão. E aquilo que ainda tiver de dúvidas, deixa aqui no comentário do vídeo, que a gente vai, em outros vídeos, tirando essas dúvidas, certo? Bom, um item do padrão que ainda é muito discutido hoje em dia, apesar de já se passarem 18 anos da mudança, é o corte da cauda do Rottweiler. Bom, o Rottweiler sempre teve cauda cortada, né? Mais de 100 anos que se cria Rottweiler no mundo, desde que a Alemanha padronizou a raça e começou a criação, mas até o ano 2000 se cortava a cauda do Rottweiler. Bom, por que mudou? A humanidade evolui, né? E a humanidade começou a perceber que isso não era legal, que cortar a cauda do cachorro era uma mutilação. Em alguns países começaram a surgir leis que proibiam o corte de cauda, o corte de orelha, entre outras coisas. Então, isso também aconteceu na Alemanha. Com isso, o EBRK, que é o clube alemão do Rottweiler, ele precisou fazer a alteração do padrão da raça, né? Então, em abril do ano 2000, o EBRK mudou o padrão de cauda cortada para cauda íntegra. Essa mudança foi chancelada pela FCI, vocês também já conhecem, a Federação Sinológica Internacional, a partir de julho do mesmo ano, né? Então, na Alemanha, a partir de abril de 2000, e no resto do mundo, através da FCI, a partir de julho do ano 2000. Bom, aí a gente vai entrar na discussão, por exemplo, os Estados Unidos ainda corta a cauda. Muitos criadores nos Estados Unidos ainda cortam a cauda. Criadores oficiais lá nos Estados Unidos é permitido o Rottweiler de cauda cortada entrar nas exposições e tudo mais. Por quê? Porque a FCI, no meu entender, erroneamente, permitiu que cada país escolhesse se ia seguir a nova regra ou não. Tá? Eu acho isso errado, porque quando a gente tem a opção de não seguir algum item do padrão, a gente tem a opção de ter cães fora do padrão. E quando você faz isso, você começa a permitir que pessoas queiram mudar outros pontos do padrão também. Então, por exemplo, eu não gosto de Rottweiler com cauda, eu vou cortar a cauda dos meus. O outro fala, poxa, mas eu não gosto de Rottweiler do tamanho que ele é, só 68 centímetros de cernelha. Eu quero um Rottweiler do tamanho de um dog alemão. Aí sim, aí é Rottweiler, aí ele muda o tamanho. O outro acha que a coloração do Rottweiler não tem nada a ver, ser preto, podia ter variações, né? Então ele começa a fazer misturas para ter um Rottweiler amarelo, Rottweiler chocolate e sei lá mais o que, tigrado, né? E aí você começa esse é o início do fim de uma raça. Quando cada um cria da forma que acha melhor, acabou o padrão. A gente lembra o que é padrão, é um conjunto de características. Para ele ser considerado de uma raça, ele tem que ter sempre aquele mesmo conjunto de características. Então, desde 2000 não se corta mais, com exceção dos Estados Unidos, acho que, se não todos, a maioria dos países hoje já utiliza o padrão exatamente como está escrito na Alemanha, e por isso hoje a maioria dos Rottweilers que a gente vê são com cauda. A gente vê ainda no Brasil Rottweilers caudectomizados, mas se vocês pararem para prestar atenção, a maioria desses cachorros eles não têm muita aparência de um bom Rottweiler.
né? A gente vê que são Rottweilers que vêm de criações que não se preocupam com seleção, não se preocupam com saúde, com temperamento, com nada disso, ou seja, com a qualidade. Tá? Os canis de qualidade hoje no Brasil, eles se preocupam em manter o padrão da raça e criam com a cauda íntegra. Tá? Então, gente, isso é muito importante a gente perceber. Tá? E isso não só com a cauda, a gente deve manter o padrão em todos os seus itens. Então, por exemplo, cor do olho. Ah, eu achei lindo, meu Rottweiler tem olho azul. Sinto muito, é um Rottweiler fora do padrão. Ai, cara, mas ele tem pedigree. Legal, é um cachorro puro. Tem pedigree, é um cachorro puro, né? Partindo-se do princípio sempre que estamos falando de pessoas honestas e que não falsificaram nenhum documento, né? A gente sabe que, infelizmente, as pessoas falsificam passaporte, falsificam documentos muito mais complicados, então falsificar um pedigree não seria um grande problema para esse tipo de gente. Mas estou sempre partindo do princípio que estamos falando de pessoas de bem e realmente o cachorrinho tem pedigree. Tudo bem, tem pedigree, mas ele está fora do padrão. O que acontece nesses casos é que fora do padrão não deve reproduzir. Então muita gente acha que só o cachorro que não tem pedigree não deve reproduzir. Sim, não tem pedigree, não deve reproduzir. Mas não só os cachorros que não têm pedigree. Mesmo os cachorros puros. Pode ser filho de campeão mundial. Se ele não estiver dentro do padrão, ele não deve reproduzir. Quando eu falo dentro do padrão, é porque existem algumas faltas. Nós já sabemos disso também. E algumas faltas são aceitadas, né? Vamos ver aqui, por exemplo... dorso. O cachorro tem que ter a linha de dorso retinha. Mas se ele por um acaso estiver selando um pouco o dorso, é ruim, não é bom. Mas ele pode ser usado na criação. Cabe ao criador procurar um parceiro para esse cachorro que tenha uma linha de sangue que seja forte em dorso, para ele melhorar, para que os filhotes desse cachorro venham a ser melhores nesse item, tá? Beleza? Agora, o padrão tem as faltas desqualificantes, né? Por exemplo, o cachorro que tem o olho claro. Ele é uma falta desqualificante. Esse cachorro não deve reproduzir, ainda que seja um cachorro puro. Tá? Outra falta desqualificante, faltas dentárias. O Rottweiler tem a mordida em tesoura. O que isso significa? Vou tentar exemplificar para vocês. Tá? Os dentes de cima fecham à frente dos dentes de baixo. Tá? Então, a mordida do Rottweiler é essa daqui. Isso é tesoura. Quando fecha em cima, um do outro é torquês. E quando fecha aqui, ele é o prognata. Tá? Existe ainda o retrognata. O dente de cima até fecha na frente, só que a parte de baixo é muito para trás. Tem um espaço muito grande entre os dentes de baixo e de cima. Isso é retrognata. Tá? Então, a mordedura correta é tesoura. Tem que ser tesoura. E o Rottweiler precisa ter todos os 42 dentes. Se faltar algum, falta dentária. Ele não deve reproduzir. Tá? E assim como outros itens do padrão, vocês vão acessar o padrão, vão ler todo ele. Ao final do padrão vocês vão ver lá das faltas desqualificantes. E ali vem citando cada uma delas. Certo, pessoal? Então, a partir de agora, quando vocês estiverem vendo uma conversa, uma discussão sobre Rottweiler com cauda ou sem cauda, lembrem-se, não é uma opção. Tá? A opção é seguir o padrão. É a única opção que a gente tem como criador. Então, o Rottweiler sem cauda é errado. E eu não estou aqui hoje dizendo que existe uma lei, que é mutilação, tudo isso existe. Eu, Ricardo, pessoalmente, acho isso importante. Acho que a gente tem que se preocupar com a qualidade de vida, com a saúde dos animais. Mas como criador, o que eu digo não importa o que diz a lei, ainda que eu concorde com ela, o padrão da raça, que é, entre aspas, a lei da raça Rottweiler, pede cauda íntegra. Então eu, como criador, ainda que não existisse nenhuma lei sobre mutilação, eu ainda assim manteria o Rottweiler com a cauda íntegra, porque isso é que pede padrão. A primeira lei que um criador precisa seguir é o padrão da raça.
Certo, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Clica também no sininho para receber todas as novidades do nosso canal. E divulguem para os seus amigos. Vamos levar as informações de qualidade sobre a raça Rottweiler para todos que a gente puder. Tá bom? Assim a gente evita esse monte de falsa informação circulando para lá e para cá e evita que muita gente seja enganado por conta dessas falsas informações que muitas vezes são feitas de propósito, justamente para facilitar que a gente consiga enganar alguém e vender para ele um cachorro fora do padrão. Tá certo? A gente se vê na semana que vem e lembrem-se, aqui é Rottweiler de verdade. Abraço!